Bem, volte-se comigo nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, este versículo de número 17. Nossa segunda leitura desta manhã, Efésios capítulo 3, o versículo de número 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, isto é, do amor de Cristo Jesus. Em particular, estas palavras do versículo 17, para que Cristo pela fé habite nos vossos corações. Meus amigos, o título desta mensagem, meditação nesta manhã, é Experimentando a presença e a proximidade do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós iniciaremos hoje um primeiro de dois estudos a respeito da comunhão com Cristo Jesus, isto é, a comunhão que todo crente tem com seu Senhor Jesus Cristo. E no segundo estudo nós lidaremos com o tema sobre como o crente expressa o seu amor pelo seu Senhor Jesus Cristo. Bem, é um tema maravilhoso. E nesta manhã, como nós podemos experimentar da presença ou da proximidade do Senhor Jesus Cristo, que nessas palavras de Paulo é dito como que habitando em nós pela fé. Bem, queridos, nós iremos considerar um bom número de versículos, espero que você esteja pronto para manusear a palavra de Deus, porque esse é um assunto precioso e um assunto importante. A nossa comunhão com a segunda pessoa da Santa Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Como nós o experimentamos? Como nós o conhecemos em nossa vida diária? Será que há uma maneira tangível, palpável de experimentarmos Cristo Jesus em nossa jornada diária? Bem, há muitas passagens na palavra de Deus que nos sugere que nós podemos ter uma percepção ou uma sensação da presença de nosso Senhor. E eu abro logo em Salmos, capítulo 9, versículo de número 1 em particular, o Salmo 91, melhor. Vamos direto ao Salmo de número 91. E o versículo 1, algo sobre a presença ou percepção da proximidade do Senhor. Ouça essas palavras de Davi. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A presença do Senhor, habitar com Ele. Veja o Salmo de número 51 agora, versículo de número 11. Algo mais sobre essa presença ou sensação, percepção da proximidade do Senhor na vida do crente. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Presença. De que maneira, essa é a pergunta, nós estamos na presença do Senhor e de que maneira nós experimentamos da comunhão com o Senhor Jesus Cristo? De que maneira nós sentimos, se eu posso usar esse termo um tanto dúbio, e eu vou explicar o porquê. De que maneira nós sentimos a presença do nosso Senhor em nossas vidas. Bem, esses textos, eles nos sugerem uma percepção da proximidade do Senhor. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Ele prometeu que enviaria o seu Santo Espírito aos nossos corações e que habitaria e permaneceria conosco até o final. E a pergunta que se levanta então é essa: como é o sentir ou experimentar da presença de Deus ou de Cristo, mais em particular, em nossas vidas? Como nós podemos perceber de uma maneira tangível a presença de Cristo Jesus em nossas vidas? Bem, há um problema, creio que todos percebem, ao se fazer essa pergunta sobre sentir a presença do Senhor Jesus Cristo, porque há muita confusão nesse tema advindo dos meios pentecostais. Muitos crentes, irmãos e irmãs em Cristo no meio pentecostal, imaginam que você pode sentir a presença do Senhor de uma maneira física ou sensorial, por meio dos 5 sentidos. E eles, às vezes, usam uma linguagem um tanto mística para descrever essa sensação. Eles dizem coisas do tipo: eu senti o toque do Senhor hoje. Ou eu senti o Senhor através de um arrepio na pele. Ou eu sinto que Deus está nesse lugar. Você ouve isso em muitos cânticos, não é? Eu sinto um toque do Senhor. E muitas vezes, por meio de termos como esse, um tanto místicos, há-se uma ideia no meio
não só pentecostal, mas em muitos meios, de que é possível para um crente como que sentir, por meio dos sensos físicos, a presença do Senhor. Bem, eu não estou dizendo que nós não podemos usar uma expressão metafórica como eu senti a Deus, ou a sua presença, ou o seu toque, mas eu estou dizendo que é um perigo em usar uma linguagem como essa e não explicarmos, especialmente para aqueles que estão de fora, ou que acabaram de nascer em Cristo Jesus e estão conhecendo agora a palavra de Deus. Porque nós sabemos que tais coisas sobre sentir a Deus ou a Cristo de uma maneira física não é o ensino bíblico, não é o ensino ortodoxo, não há nenhuma promessa na palavra de Deus que nós iremos ou que poderemos, de uma maneira física, pelos sentidos, sentir a presença de Deus. Bem, de que maneira então nós sentimos a presença do Senhor? Eu creio que esse é um tema de tremenda importância em nossos dias, onde há tanto esoterismo, tanto misticismo disfarçado de evangelicalismo em nosso meio. Minha primeira resposta a essa pergunta sobre de que maneira nós sentimos a presença de Cristo é que nós não podemos sentir a sua presença através de nossos sensos corporais. Não é através dos 5 sentidos que nós experimentamos ou sentimos a presença de nosso Salvador. Você, por exemplo, não pode ver a Deus com o teu globo ocular. Pela visão você não pode conhecê-lo. Você não pode ouvir a voz do Senhor através do teu ouvido físico. Não preciso dizer que você não pode experimentar com o paladar nem cheirar o Senhor. Você também não pode sentir um toque físico dele em teu corpo. Você não irá sentir um frio na barriga, um arrepiar na espinha, alguma coisa física, como que Deus se comunicando diretamente com o teu corpo. Bem, será que nós podemos sentir a Deus, então, de alguma maneira, ou experimentar a sua presença e a sua proximidade de nós de alguma maneira? Sim, é claro que nós podemos. Nós podemos experimentá-lo por meio de sua obra em nossas vidas. Nós podemos provar dele pelo reconhecimento e apreciação de sua verdade. Deixe-me dar um exemplo. Aqui está uma mulher cristã, um homem cristão. E este crente em Jesus Cristo fez algo extremamente sacrificial, algo que pelo seu ato ou atitude comunica algo do caráter de Deus em sua vida. E como você observa isso, você diz a si mesmo, oh, como eu gostaria de ser assim, como esse crente em Jesus Cristo. Um ato foi realizado por uma pessoa que é o resultado da obra de Cristo na vida dela, seja um ato de humildade, ou de sacrifício, ou de tremenda boa vontade e gentileza, e você observa, isso move a tua alma, e os teus sentimentos são movidos também, mas você não foi movido fisicamente. Você experimentou a presença de Deus, observando o testemunho da obra dele em uma outra vida, e aí você experimentou a proximidade do Senhor. O Senhor está próximo. Veja como Ele operou nesta vida e transformou. Veja que ato, que atitude. E o teu sentimento é movido. E você sabe que o Senhor está operando. Ou talvez, esse é um outro exemplo de como nós experimentamos a proximidade do Senhor. Você ouve a palavra de Deus pregada. E ela é explicada de tal maneira que algo é elucidado. Ou que algo profundo sobre a pessoa e o amor de Cristo te é elucidado que você não tinha percebido antes. E pelo conhecimento dessa verdade, desse texto elucidado de tal maneira, a tua maneira de pensar é transformada e talvez você seja liberto de um grande erro que você não tinha percebido e você é como que soerguido de uma situação e você começa a andar na presença do Senhor com alegria. Você é edificado ou fortalecido na fé e então você diz, o Senhor falou comigo hoje pela sua palavra, eu experimentei a presença do Senhor, mas de fato Ele falou sim. Mas você não ouviu nenhuma voz audível. Mas o Senhor se manifestou e você percebeu a presença do Senhor e sentiu a sua proximidade, ainda embora você não tenha sentido nada físico pelos teus sentidos. Você experimentou isso pela sua graça. E assim, queridos, experimentar a Cristo não é algo físico ou sensorial. E esse é um outro exemplo de como nós podemos, então, experimentar Cristo Jesus pela descoberta da sua palavra. E nós percebemos como Ele está lidando, como Ele está próximo de nossas vidas. Bem, eu preciso iniciar neste ponto para lançar luz sobre a confusão que há em toda parte e esse tipo de misticismo evangélico que nós ouvimos em toda parte. Mas deixe-me desenvolver um pouco mais esse ponto porque é muito importante. A pergunta que nós estamos respondendo nessa manhã é essa. De que maneira nós experimentamos a presença
do Senhor em nossas vidas. De que maneira Ele habita em nós, em nossos corações? Bem, há um texto-chave na palavra de Deus que responde essa pergunta. E é esse texto de Efésios, capítulo 3, o versículo 17. Leia comigo mais uma vez. A pergunta é: de que maneira nós experimentamos a presença do Senhor em nós? De que maneira Ele habita em nós? A resposta de Paulo é isto: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Você percebe? É pela fé que o Senhor habita em nós. É pela fé que nós experimentamos a sua presença. O nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, a nossa comunhão com Ele é sempre pela fé. Isso é muito importante. É pela fé que nós experimentamos a presença do Senhor, para que Cristo habite em vós pela fé. É porque você crê que Ele está perto. É porque você crê que Ele lida contigo, na tua vida diária, na tua semana, na tua jornada. Cristo não habita literalmente em nossos corações, como se houvesse um espaço ali no ventrículo direito ou esquerdo, um lugarzinho que o Espírito dele estivesse locado, de maneira nenhuma. É pela fé que Ele habita em nós. E esse é o sentido dessas palavras. O Espírito de Deus que está em nós, o Espírito de Cristo. Bem, de que maneira então Ele habita em nós pela fé? Pelo menos de duas maneiras. A primeira é que nós estamos apercebidos da presença de Cristo e nós temos comunhão com Ele, sentimos a sua presença quando nós pensamos e meditamos nele. E assim Ele está em nossa mente, porque nós estamos pensando e meditando nele. Ele habita dentro de nós e você o aprecia, e você o adora, e você tem comunhão com Ele. E assim você sente a sua presença de uma maneira mais particular, porque você sente o interesse de Cristo por você, como Ele te conduz. Quando você medita na sua palavra, você percebe como Ele fala a tua vida e te encaminha, e te responde e te transforma. Nós temos Cristo habitando em nós pela fé desta maneira, primeiramente, conforme nós meditamos nele. Thomas Watson, aquele grande puritano, ele disse o seguinte: como o dinheiro habita no coração do homem ganancioso, assim Cristo habita no coração do crente. Você percebe? Como o dinheiro habita no coração do homem ganancioso, e ele pensa sobre isso, ele vive para isso, ele se cansa por causa disso, e o seu amor é isso, assim Cristo habita também em nossos corações. Nós pensamos sobre Ele, e Ele está sempre em nós, e nós o amamos, e nós queremos honrá-lo, e conhecê-lo, e servi-lo. Essa é a primeira maneira pela qual Cristo habita em nós, pela fé. Queridos, é sempre pela fé. Pelo conhecimento da verdade, é a confiança e dependência nela, isso é fé. Então, pela fé, Cristo habita em nós. Se as coisas de Cristo estão em teus pensamentos diariamente, e você se preocupa com o seu reino, com a sua casa, com o seu testemunho, e você ama Cristo, e você tem um grande senso de dívida a Ele, pelo que Ele fez por você e ainda faz hoje, e você tem gratidão e louvor dirigido a Ele, então Cristo está habitando em você, em teus pensamentos, em teu coração. Cristo habita em você pela fé, porque você crê nele. Crê que Ele morreu na cruz por você. Crê que Ele transformou a tua vida. Crê que Ele está com você ao longo da jornada da vida. E dessa maneira Ele como que habita em tua vida pela fé. E você pensa sobre essas coisas. E essas coisas te motivam e te movem em louvor, em gratidão. E Ele então está habitando em teu coração pela fé. Ele é precioso para você. Você o considera. Você espera por aquele dia quando Ele irá voltar e você irá vê-lo pela primeira vez com os olhos físicos, então. E você é agradecido a Ele, reflete sobre Ele e vive uma vida de serviço e dirigido a Ele. E assim Cristo habita em teu coração pela fé. Eu espero que essa explicação seja clara a todos nós aqui, a maneira como Cristo habita em nós. E a chave, a resposta a essa questão está exatamente aqui. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É pela fé, queridos, que nós experimentamos a Cristo, que nós o sentimos, que Ele habita em nós. Bem, deixe-me agora apresentar um número de maneiras pela qual Cristo está próximo, então, de seu povo. Maneiras que nós experimentamos a proximidade de Cristo em nossas vidas diariamente. Há muitas passagens na palavra de Deus e é muito importante que nós tenhamos isso claro em nossos pensamentos. Bem, Cristo, Ele está próximo de cada crente porque Ele é meu observador. Ele é aquele quem observa você. Ele me observa. Hebreus capítulo 13, versículo 5, é o nosso primeiro texto.
Ele diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está próximo, presente. João capítulo 10, versículo 11 também, um outro texto. Vou passar bem rapidamente por esses textos, eu não espero que você abra em todos, mas acompanhe comigo. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está próximo como um pastor que está próximo de suas ovelhas, como que vigiando, como que observando. Assim Cristo está próximo de nós, no sentido de que Ele está constantemente observando o seu povo. Essa é uma maneira que nós experimentamos a proximidade do Senhor. Esse é um grande pensamento, queridos. Esse é um tremendo pensamento. Eu estou a cada dia sob os olhos de Cristo Jesus. A cada momento, como um pastor, Ele me vê, as minhas vagações, para onde eu vou, Ele não me deixa sair da sua vista. Continuamente eu estou na presença de meu Senhor Jesus Cristo. Como eu experimento a Cristo? Sempre pela fé. Eu creio, pela fé, na declaração da Escritura, que Ele me vê a cada dia, e eu estou constantemente sob os seus olhos, porque Ele me coloca continuamente sob os seus olhos. Porque embora eu não entenda isso, Ele me ama. Ele me amou antes da fundação do mundo. E Ele veio a este mundo por mim, com o meu nome em sua mente. Como poderia Ele agora não me observar a cada dia? Assim os seus olhos estão sobre mim, sobre cada crente em Jesus Cristo, sempre, a cada minuto, a cada momento da nossa jornada, até o final. E esse é um pensamento muito solene, porque isso me informa que Ele vê todos os meus pecados. Isso me informa que Ele vê a minha imaginação, ou quando eu não estou pensando sobre Ele, ou quando eu não estou fazendo caso dEle. Esse é um pensamento muito solene, mas ao mesmo tempo é um pensamento bastante confortador, e um pensamento maravilhoso, que o Criador de todo o universo, que o juiz de todas as almas, que o único Salvador do mundo tem seus olhos sobre mim a todo instante. Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Assim, queridos, nós experimentamos a Cristo, e esse pensamento solene deveria sufocar as minhas inclinações carnais, saber que Ele me vê e que Ele me observa como um pastor vigilantemente observa as suas ovelhas. Isso deveria abortar as minhas imaginações indesejáveis diante dEle. Como poderia eu alimentar pensamentos orgulhosos diante do Senhor? Como poderia eu alimentar pensamentos incorretos contra um irmão ou irmã dentro no íntimo, quando isso é visto por Cristo Jesus em alta resolução? Ele me vê e me observa. Oh, amigos, os meus pensamentos errados, mas isso também me conforta em tantas situações. O saber que Ele me vê e que os seus olhos são sobre mim a cada dia. Ele sabe a situação em que eu me encontro. Nada é escondido aos olhos do meu Senhor, o meu pastor. Ele sabe pela situação que eu estou passando nesse momento. E as minhas dificuldades e as minhas provações, eu não estou oculto aos olhos de meu Senhor, porque Ele sabe as coisas pelas quais eu estou passando neste momento, as minhas afeições, os meus temores, as minhas alegrias. Assim, amigos, nós experimentamos a proximidade do Senhor pela fé, pela certeza, crendo nessas declarações, de que como um pastor Ele nos conduz e nos segue com seus olhos atentos e amorosos, porque nós cremos na verdade da palavra de Deus. Bem, não por sensações corporais, não por sensações físicas, mas sempre pela fé. E isso santifica as nossas vidas. É muito difícil imaginar como uma sensação física, corporal, poderia santificar a vida de uma pessoa. É muito difícil imaginar como a música, as experiências em certas igrejas, que me fazem tremer e chacoalhar e pular, pode santificar a vida de uma pessoa de alguma maneira. Mas o pensamento e a certeza de que os olhos de meu Senhor estão sobre mim, isso santifica a minha vida. Porque isso me faz parar no meio da tentação, isso me leva à santificação, e me suporta, e me motiva, e me mantém no caminho junto a Ele. Essa é uma das maneiras pelas quais Ele habita em mim pela fé, pelos seus olhos. Isso leva à santificação. E nós experimentamos a sua proximidade pela presença dEle. Queridos, não é necessário que eu prove o ponto de que
Toda a loucura que nós vemos no meio evangélico, de pula, de energia, de oração, de imposição de mão, não tem feito quase nada ou nada para ajudar esses líderes religiosos. Porque, por um lado, enquanto eles reivindicam uma dupla unção do Espírito, um duplo batismo do Espírito, uma dupla bênção do Senhor, falar e ouvir o Senhor diretamente, você observa a vida deles e não há nada de santificação. Você vê corrupção, você vê imoralidade, você vê soberba, você vê briga. Será que tais coisas têm levado uma pessoa à santificação? Esse é o Espírito de Deus, o Espírito de santidade, o Espírito Santo. E pela fé, em dependência da sua palavra, nós somos santificados por Ele. E assim Ele habita em nós, e nós experimentamos a sua presença pela fé e a sua proximidade. Bem, mas há uma segunda maneira em que nós podemos dizer que Cristo habita em nós pela fé. E que nós experimentamos a sua presença e a sua proximidade diariamente. E esse é o fato de que, como seu filho, sua filha, Ele me ouve. Deus nos ouve quando nós oramos a Ele, isto é, Ele está próximo, mesmo à distância da audição, Ele consegue ouvir a minha oração. Isso é o que nos diz Filipenses capítulo 4, se você abrir comigo, Filipenses 4, do 4 ao 7. E a paz de Deus, melhor, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ouça agora, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Por quê? Porque perto está o Senhor. Ele está à distância de minha voz, à distância da audição, e assim em nossas orações nós nos dirigimos a Ele. E eu posso experimentar a sua presença e a sua proximidade. Bem, conforme nós oramos, nós estamos falando aqui sobre Cristo, como experimentar a proximidade de Cristo. Nós seguimos o que a palavra de Deus nos ensina, e as nossas orações são primariamente dirigidas a Deus Pai, por meio de Cristo. Mas isso em nossas orações públicas, em casa também. Mas isso não nos impede, queridos, de orar diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso sim, e adorá-lo, e louvá-lo, porque Ele é igual ao Pai. Porque Ele é o Deus eterno que veio a este mundo. Mas nós oramos ao Senhor, e assim nós podemos experimentar dEle, e clamamos a Ele em qualquer momento, em qualquer situação, e oramos a Ele antes da tentação, durante a tentação, para que nos livre, nos dê um escape, para não cairmos, e após a tentação, agradecendo a Ele. No momento, numa situação difícil, nós como que fazemos uma ligação de emergência e clamamos a Ele nos pensamentos em oração, porque Ele está próximo, e eu posso orar a Ele e clamar pelo seu auxílio, por sabedoria, ou como responder a uma situação, ou como escapar de uma situação que seria um pecado contra Ele. Eu posso me dirigir a Ele, porque Ele está próximo, e assim eu experimento a proximidade do Senhor pela oração. E nós oramos ao Senhor e clamamos a Ele, e Ele não irá responder de uma maneira audível ao meu ouvido, nem enviando um anjo, mas Ele irá responder através das circunstâncias e da maneira em que Ele lida e responde às nossas orações. Assim nós experimentamos a proximidade de Cristo pela fé em nossas vidas, e na sua palavra, perdão. E nós experimentamos essa proximidade pelo fato de que nós reconhecemos respostas a orações, e assim nós sabemos que Ele nos ouve. E Ele responde, e Ele está próximo, mesmo à distância da nossa voz. Bem, uma terceira maneira pela qual nós experimentamos a Cristo também. Nós experimentamos a Cristo como nosso protetor. João capítulo 10, versículo 28. As palavras desse mesmo capítulo. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Será que há palavras mais tremendas do que essa? De proteção e de segurança. Nós experimentamos a presença de Cristo pela fé como um protetor. Romanos capítulo 8. Essas palavras tão bem conhecidas de todo crente. Eu destaco o versículo 35 desse capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E o versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, amados, você nunca será apartado dele. Se você um dia veio a Ele pela fé, em arrependimento de pecados, você jamais será separado do Senhor Jesus Cristo. Talvez você peque, então Ele terá que disciplinar você. E talvez seja uma disciplina séria ou mesmo dolorida, porque qual é aquele filho que o Pai ama, nos diz a palavra, que Ele não corrige, mesmo com a vara, nos diz o Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, e se você realmente nasceu de novo e foi feito um filho de Deus pela adoção em Cristo Jesus, bem, amigo, você nunca será arrebatado dele. E Ele irá recuperar a posse de você, mesmo quando você vagar, e te trará de volta e te salvaguardará até o fim. Pela fé nessa promessa, nós experimentamos o Senhor. E quantas vezes em nossa experiência Ele tem feito isso conosco, não é? Nos levantado de volta de um período de frieza e nos conduzido de novo aos seus caminhos depois de tanto tempo vagando. E sua disciplina amorosa nos tem colocado de novo no seu trilho. A alegria da salvação é restaurada. Quão presente é o Senhor em nossas vidas e como nós podemos sentir e experimentar a sua proximidade e a sua mão e o seu cuidado pela fé em nossas vidas. São tantas as provas, são tantas as maneiras pelas quais nós podemos sentir e experimentar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nas provações, nas calamidades que cada crente haverá de enfrentar e experimentar nesta vida, porque nós não estamos isentos de enfermidades, acidentes, perigos, provações no meio de cada uma delas. Há essa tremenda verdade de 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, olha o que ele diz, que palavras tão profundas. Não veio sobre vós tentação senão humana. Nenhuma tentação que você e eu passamos é algo angelical, algo além da nossa força, algo feito por um outro ser. Não, são para homens. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape. Não escape da tribulação, não escape da provação, mas escape de pecar contra ele no meio dela, para que a possais suportar. Ele sempre estará próximo, mesmo no meio das dificuldades, contra os assaltos do diabo, nos protegendo em circunstâncias diversas, superintendendo as nossas vidas, nada fora do seu conhecimento, nada fora do seu cuidado, mesmo as dificuldades que Ele permitirá para me treinar ao longo da jornada, ainda assim será o Senhor. E assim nós experimentamos a Cristo como nosso protetor, como aquele que nos ouve, que nos vê e que tem um sentimento de misericórdia por cada um de seus filhos e filhas e nos protege. E nós experimentamos também a Cristo de uma quarta maneira, eu creio. Nós experimentamos o Senhor como nosso intercessor, como aquele que está continuamente diante do Pai intercedendo por nós. Em Romanos, ainda capítulo 8, versículo 34, essas palavras: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ele intercede por nós a cada momento, a cada situação, a cada nova página de nossa vida, no meio de provações e ciladas. O que será que o Senhor Jesus Cristo, alguns perguntam, perdão, o que será que Ele diz quando Ele intercede por nós? Bem, na verdade, nós cremos que Ele não diz nada. Não é que Ele está verbalmente intercedendo por nós, mas é a sua presença diante do Pai que intercede por nós. Como diz aquela grande confissão de fé, Ele intercede pelo vigor perpétuo dos seus méritos. É como se Ele estivesse ali, nós pudéssemos imaginar os seus cravos, mãos e pés, dizendo aqui o que eu fiz por Ele, ó Pai, perpetuamente intercedendo, ainda que em silêncio, a presença e o vigor dos seus méritos diante de Deus, o Pai, intercedendo continuamente por nós, os sinais do seu amor como intercessão perpétua por nós. É assim que Ele nos cuida. E é assim que nós sentimos a sua presença como aquele que intercede por nós, e no momento de grande dificuldade, Ele clama como se assim fora. Por nós Ele nos preservará e nos protegerá até o fim. Bem, o Senhor está próximo de nós também para nos treinar. Nós lemos em 2 Coríntios,
capítulo 12, no versículo 9, algo a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. Essas palavras: "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte." E assim nós experimentamos a presença do Senhor, como aquele que nos treina por meio de dificuldades, por meio de exercício espiritual, me treina para ser forte na fé, me treina para servi-lo, me protege nas circunstâncias e obstáculos e desafios para me exercitar espiritualmente. Sim, queridos, para exercitar a fé e a dependência dele. Assim nós experimentamos a Cristo como nosso treinador. Me perdoe essa ilustração tão rasa, mas se você observa às vezes no mundo dos esportes de hoje, que é um mundo tão industrializado, e técnico e comercial, e às vezes você observa ali um jogador de tênis ou de futebol, talvez, e ali está o treinador, naquela quadra de tênis, com seu binóculo, observando cada passo, cada movimento. Ele errou na hora de bater na bola, e ele não está se posicionando direito. Parece que é um esquema de treinamento ali, cada movimento, cada ação, cada atitude, porque é um objetivo de treinar, de melhorar, de crescer naquele esporte. E essa talvez seja a ideia. O Senhor está com seus olhos sobre nós para tirar de nós o melhor para a sua obra e nos moldar. E haverá disciplina, sim, e haverá treinamento, e haverá desafios, mas o seu objetivo é este, como de um Senhor que nos treina para o seu serviço, que nos torna homens e mulheres mais fortes, então nos coloca em situações, em privilégios de serviço espiritual, que talvez nós não poderíamos na infância da fé. Assim Ele está sempre nos treinando para alcançar almas, para defender a fé, para proclamar o seu nome. Ele nos molda, Ele nos treina. Será que você hoje precisa de mais paciência? E Ele tem observado isso. Aquela minha filha, aquele meu filho precisa de muito mais paciência. Bem, o Criador do universo, o teu Senhor, aquele que te observa com amor e compaixão, Ele está te observando para te treinar. Ele haverá de designar certas situações, talvez algumas que você não aprecie no início, mas para te treinar na paciência e fazer essa virtude aparecer e ser formada em você. Ou talvez Ele saiba que você necessite de mais humildade. E como teu treinador, Ele percebe isso. Então Ele virá situações pelas quais o orgulho será fraturado, para que no meio dessa fratura a humildade comece a brotar e a vencer o orgulho e a derreter o orgulho. E nós apreciamos isso. E nós necessitamos disso. E nós sabemos que Ele age assim. De modo que a todos os tipos de situações que nós passamos e a coisas que nós não apreciamos realmente inicialmente em certas situações ou dificuldades, mas que nos influenciam e que nos moldam, e nós lá no futuro, depois de termos passado por isso, como nós agradecemos ao Senhor por ter lidado com aquele orgulho que teria me dominado, ou motivado a coragem e a fé, e vencido em mim aquela timidez carnal e aquela letargia, ou derrubado aquele ídolo do coração, para que Ele seja glorificado. E como nós agradecemos porque Ele nos treina, Ele nos está treinando e irá tirar o melhor de nós por causa do seu muito amor. Ele nos usará também. E assim nós experimentamos a presença do Senhor em nossas vidas, como quem nos treina. E quão tremendo isso é, quão maravilhoso. Quando nós somos salvos, nós recebemos um novo caráter, uma nova sensibilidade, novas forças, mas há tanto a ser moldado em nós. E o Salvador está nos observando a cada dia e preparando situações para nos edificar. Bem, queridos, não sinta então autocomiseração quando as coisas não são tão confortáveis como você desejaria, porque Ele está trabalhando, Ele sabe o que Ele está fazendo, e nós cremos que Ele está próximo de nós dessa maneira. Mas ainda há uma outra maneira, eu quero alistar aqui, como nós podemos experimentar um senso da proximidade de Cristo Jesus em nós, porque Ele está próximo de nós, deixe-me usar esse termo, como nosso instigador, aquele que instiga algo em nós. Mateus capítulo 10,
Mateus capítulo 10, versículo 16 a 19. Essas palavras do evangelista Mateus. Senhor Jesus Cristo aqui, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como os pombos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Observe agora o versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Deixe-me dizer o que esse versículo não está dizendo. Este versículo não está dizendo que você, como um pregador ou uma pessoa que quer evangelizar, não precisa estudar a palavra ou se aprofundar nela. Que na hora que você subir ao púlpito, o Espírito de Deus simplesmente trará a mensagem na tua mente e você vai falar e tudo vai acontecer bem. Bem, eu acho que se eu cresce nessa ideia, haveriam poucos aqui nessa manhã, e não preparassem mensagem. Mas não é isso que essa passagem está dizendo. Essa passagem não está dizendo que eu não preciso conhecer os argumentos da fé e como evangelizar, e quando a oportunidade se levantar, eu simplesmente vou abrir a minha boca e o Espírito vai colocar para fora como que pelo piloto automático. Não é isso que está dizendo. O sentido desse versículo é este. Eu não preciso ficar nervoso e tremendo e ansioso no momento do testemunho de Cristo Jesus ou da pregação, como se tudo dependesse de mim, de convencer um pecador e de salvá-lo, de transformá-lo. Não, porque o Senhor irá ajudar. É exatamente isso que significa esse versículo. Testemunhar dele em certas circunstâncias, às vezes difíceis, sabe o que ele faz? Você está ali com aquele colega, amigo, vizinho, e há uma oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E porque você ama a palavra de Deus e medita nela todo dia, então Ele vai trazer à tua mente aqueles textos e versículos que talvez você tenha esquecido, que seja o texto certo para falar aquela alma que você está evangelizando. Ele então instiga a nossa mente e nós experimentamos do Senhor dessa maneira, com textos, com raciocínios, e talvez você já tenha experimentado isso. Ali está você, evangelizando uma pessoa, testemunhando ou defendendo a fé, e de repente uma clareza tão grande na tua mente, uma habilidade tão grande de organizar as ideias, de defender a fé e de convencer alguém e de trazer um texto na situação certa, e depois você pensa, alguma coisa aconteceu ali, porque eu normalmente não sou tão habilidoso assim, tão claro. Foi o Senhor. Porque você depende dele, da sua palavra, então ele instiga a tua mente e te ajuda a defender a fé e a evangelizar e a cumprir o seu propósito. Uma oportunidade foi dada e Ele te ajudou de muitas maneiras. E você diz, o Senhor realmente esteve comigo. Eu senti a presença do Senhor. Mas você não ouviu uma voz, não sentiu um arrepio, não ouviu com seus olhos. Mas você experimentou a proximidade do Senhor pela fé. E assim Ele está próximo como um instigador. Ele instiga muitas vezes em nós a compaixão. Compaixão por pessoas. E você começa a ter uma disposição muito mais amável com uma pessoa para ajudá-la e para sofrer algum sacrifício, para ver aquela pessoa ser levantada. É Ele que instiga a compaixão dentro de nós. Essa é uma obra do Espírito de Deus. Ele instiga a minha consciência e inclina o meu coração para fazer o bem aos outros. Quão maravilhoso é o Senhor. O Senhor instiga a mente, Ele nos ajuda. Ele não vai revelar à tua mente uma nova verdade que não esteja na palavra. Ele não vai revelar o futuro para você, nem as circunstâncias de uma pessoa. Ele não faz isso porque isso não é uma promessa dele. É somente pela palavra e pela autoridade da sua palavra. Mas Ele instiga a tua mente, conforme você bebe e se alimenta da sua palavra. Ele ilumina a mente. Assim nos experimentamos em tantas circunstâncias. Ele está você lendo a palavra de Deus e de repente Ele te faz conectar algo de um texto com outro texto e logo uma verdade se abre em tua mente que você nunca tinha percebido antes. E as coisas fazem sentido. E você começa a entender a realidade exterior, porque isto está errado e porque isso está certo. De repente, estudando a palavra de Deus, Ele ilumina a mente e a verdade faz sentido e você cresce. E nós experimentamos o Senhor quando nós tomamos a sua palavra em nossas mãos. Mas deixe-me correr porque o tempo corre rápido. Uma sétima maneira de experimentarmos a presença do Senhor. Nós o experimentamos
do Senhor Jesus através de convicções de nossos pecados. Porque Ele é o Salvador. Ele nos convence do nosso erro e de nosso pecado para nos levar a Ele em arrependimento, para que Ele seja o Salvador e nos perdoe daquele pecado. Mateus 16 é um texto tremendo sobre esta verdade. Mateus 16, versículo 23. As palavras... Ele, porém, isto é Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu tenho certeza que, como acontece comigo, você também já deve ter experimentado essas palavras do Senhor Jesus Cristo muitas vezes, tocando na consciência e te dando um senso de culpa, como Ele fez com Pedro. Quando você disse o que não deveria dizer, quando você respondeu de uma maneira que não deveria ter respondido, ou reagiu errado, Ele traz convicção de pecado à consciência imediatamente. Ele diz como que na alma: será que você sabe a que espírito você serve? Porque eu falei dessa maneira, porque eu reagi dessa maneira, porque eu fui covarde e me afastei da obra do Senhor novamente. Assim Ele toca em nossas consciências com convicção de pecado. Ele faz isso porque o seu objetivo é nos purificar e nos levar à confissão, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Gálatas 5 é um outro texto. Deixa eu voltar a esse texto também. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A minha velha natureza quer fazer algo, e a minha nova natureza diz: isso é errado. O meu velho homem diz: vá por esse caminho, busque novamente isso. E a nova natureza implantada em mim diz: não. E assim o Espírito Santo ativa a minha consciência e eu sei que não devo fazer isso ou dizer isso. Os dois estão como que lutando, não é? Um contra o outro, a velha natureza contra a nova natureza. Assim eu não posso fazer isso, nem dizer isso, nem tomar essa atitude. Graças a Deus por isso. Imagina se não houvesse isso. Essa convicção de pecado e instigação do Senhor em nós estaríamos perdidos e teríamos destruído as nossas vidas, se Ele não instigasse uma convicção de pecado em nossas mentes. A menos que Ele suprima essas coisas em nós, e eu suprimo esses pensamentos e empurre para o lado, porque eu sei que o Senhor está próximo e Ele me traz convicção. Como eu poderia pecar assim aos olhos de Deus? Como eu poderia manchar as minhas vestes depois de ter sido lavado por Cristo Jesus? E esse senso da presença de Cristo me faz parar, e assim Ele me convence. O Espírito do Senhor me traz convicção de pecado. E esse é mais um aspecto da proximidade, como nós experimentamos a Cristo em nossas vidas. E é claro, o Espírito, ou melhor, Cristo Jesus, está próximo de nós para nos ensinar. E há muitas passagens, eu abro apenas em uma. João, capítulo 14, versículo 26, uma passagem bem gráfica a respeito disso. João 14, 26. Ele está próximo para ensinar: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essas palavras, queridos, são primariamente dirigidas aos apóstolos. O Espírito seria enviado, eles seriam ensinados a verdade, então eles escreveriam as páginas do Novo Testamento. Eles seriam conduzidos a toda a verdade, e toda a verdade seria então registrada. E é sobre isso que Judas fala. A verdade, uma vez por toda, entregue aos santos. Mas também se aplica a cada um de nós. A cada crente em Jesus Cristo, essas palavras se aplicam de uma maneira secundária. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, e eu me humilho diante do Senhor e peço auxílio para compreendê-la, então nós recebemos muito mais auxílio para compreender a palavra de Deus quando nós abrimos ela casualmente, sem orar ao Senhor e sem depender dEle. Ele me faz crescer na fé, Ele me enraiza na palavra de Deus para não ser levado pelo engano dos homens e os seus ensinos. Então nós experimentamos de Cristo como aquele que nos ensina. E às vezes você lê a palavra de Deus e você tem um senso muito mais profundo do amor de Cristo, de suas promessas. Assim Ele nos ensina e nos encaminha. Oh,
Ele te molda, Ele te amadurece, e você olha para trás, os meses, os anos que passaram, e você vê: eu tenho sido treinado, eu tenho crescido, eu tenho amadurecido, eu tenho sido liberto de erros, porque Ele está ali para nos ensinar. E quando nós vemos essas coisas, nós sabemos, experimentamos a sua proximidade à nossa volta. Ele te ensinou em tua palavra. E essa é uma pequena ilustração do que acontece em uma escala muito maior, não é? Quando nós vemos as verdades espirituais na palavra de Deus, e você tem muito mais clareza, e você fica cheio de alegria e de gozo pelas coisas que aprende, e assim Ele está próximo como aquele que nos ensina pela sua palavra, pelo auxílio do seu Espírito. Deixa-me mencionar ainda mais 2 elementos dessa proximidade de Cristo Jesus. O Senhor está próximo como o meu empregador, aquele que nos emprega. João capítulo 15. As palavras de João capítulo 15, versículo 2. Toda vara ou galho que em mim, que não dá fruto, isto é, pessoas não convertidas, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os frutos são santidade e serviço em sua obra. Veja o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja o versículo 8 agora. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós sentimos e experimentamos a presença de Cristo como aquele que nos usa em sua obra e produz frutos para a sua glória através de nós. Ele me fortalece e me ajuda em seu serviço. Ele te coloca em situações diariamente em que você terá um testemunho de teu Senhor. Ele te dá sabedoria também, vigor para testemunhar. Talvez um trabalho temporário. E às vezes nós reclamamos: eu tenho essa formação, esse diploma, essa capacidade, mas eu me vejo trabalhando em algo muito menor. Mas, queridos, talvez Deus tenha te colocado ali por um tempo. E haverá 2, 3, 5 pessoas que haverão de ouvir o teu testemunho e ser conduzidas a Cristo. Daqui a pouco você estará de volta em tua profissão. Então nós não murmuramos, e nós sabemos que o Senhor nos conduz, e que em cada situação, seja enfermidade, ir no hospital por um exame, ali Ele haverá de conduzir a uma alma e me dar um testemunho. Se eu dependo dEle, e se eu oro por oportunidades, assim nós evitamos mau pensamento sobre situações, e cremos que Ele superintende todas as coisas, porque Ele está próximo. E Ele está próximo também de cada crente, e eu concluo aqui, a aumentar a nossa alegria e o nosso gozo no Espírito e a nossa certeza de fé. É Ele quem faz isso. Veja aqui ainda em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós cremos que Ele está próximo de nós para nos dar maior gozo e alegria e paz, porque esses são elementos da vida cristã, que nos foi prometido uma grande alegria, uma grande paz, uma grande certeza, mesmo no meio de provações, mesmo no meio da dor legítima, como de uma enfermidade ou de um acidente, sempre haverá uma medida de alegria e de paz andando lado a lado com aquela situação difícil. E um certo conforto da parte dele, e um senso de segurança, Ele sempre dará essa medida de alegria e de paz e de conforto, mesmo no meio das situações mais calamitosas, porque Ele está próximo. E Ele está presente em nossas vidas. E às vezes, talvez isso aconteça com você, você se levanta pela manhã e não se sente bem em tua mente. E conforme você se organiza para o dia, se barbeia, ou prepara a tua roupa, ou faz alguma coisa, você começa a refletir sobre o longo dia que vai se desdobrar diante de você. E você começa a refletir sobre as dificuldades que você terá que encontrar ao longo deste dia. E isso te faz sentir ainda pior. E você começa a pensar: mas eu poderia ter mais ajuda nas coisas e no trabalho. E o diabo irá garantir cochichar na tua mente: você poderia ter mais ajuda da tua esposa, e você poderia ter muito mais ajuda do teu marido, e os teus filhos poderiam cooperar muito mais, e o chefe poderia ser um pouco mais de boa vontade, mais simpático,
E teu pai poderia ser mais sensível e prestativo. E ali está você plantando as sementes da autocomiseração para andar assim o dia inteiro. E você começa a sentir mais lá embaixo e mais lá embaixo. Bem, queridos, simplesmente pare aí. Simplesmente aborte esses pensamentos e diga a si mesmo: eu tenho um Salvador e Ele está próximo. E Ele me amou, e os seus olhos estão sobre mim ao longo das horas deste dia, e eu não quero decepcioná-lo com pensamentos nécios e errados. Eu vou pedir que Ele me ajude e me dê um testemunho e um coração tranquilo e uma disposição reta diante das pessoas hoje. Eu vou permanecer firme e fazer o meu trabalho que eu preciso fazer. Eu vou contar as minhas bênçãos e eu vou dirigir a Ele oração de louvor e gratidão, e Ele será o meu guia e o meu auxílio, e o meu conforto, e o meu gozo. Aqui está, irmãos, eu não posso prosseguir pelo tempo. O Senhor está próximo. Próximo em que Ele nos observa continuamente. Próximo em que Ele está pronto a nos ouvir em cada situação. Ele está próximo para nos proteger. Ele está próximo para interceder por nós. Ele está próximo como aquele que nos vigia e prepara o nosso treinamento a cada dia, pronto a instigar a nossa consciência e a trazer convicção de pecado para que nós confessemos diante dele. Ele está próximo para ensinar e iluminar as nossas mentes quando com sinceridade nós abrimos a palavra e estudamos para nos usar e nos dar um testemunho. Ele está próximo para guiar, aumentar o nosso gozo, a nossa certeza de salvação e a nossa alegria. Será que não é o suficiente essa imensa lista de coisas? Será que nós precisamos realmente dizer ao Senhor: não, eu quero uma sensação física, eu quero uma voz audível, eu quero um sonho, eu quero um anjo que desça e me toque, eu quero algo físico, algo altamente emocional? Não, queridos, Ele está próximo de todas essas maneiras, tão próximo, tão presente ao Senhor dos seus filhos e filhas a cada dia. Esse é o ensino bíblico da palavra de Deus, sobre como nós sentimos e como nós experimentamos ao Senhor, como Ele habita em nós. Deixe-me concluir onde eu iniciei, essas palavras de Paulo em Efésios 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando firmados, enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos as dimensões do amor de Cristo, a largura, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade dele para cada crente, e é por isso que Ele está tão próximo de nós. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra às nossas vidas.